Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, prezados alunos do curso Seminário de Pesquisa do Prof. EPT. É um prazer aqui estar novamente com vocês para a gente poder falar aí sobre os seminários de pesquisa, sobretudo no que concerne a parte 2 do nosso seminários, né, que vai estar associada à análise de pesquisas, né, como o próprio professor Rodrigo já apontou no último vídeo, das pesquisas em educação profissional tecnológica, que tem como resultado, né, uma produção de um produto educacional, né, e esse produto educacional, como já foi salientado, é uma consequência do que é mais importante para nós aqui, que é o processo de pesquisa, né, de realização de pesquisa. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre alguns fundamentos, né, de ciência, o que é a ciência, algumas pontuações associadas aí às ferramentas que vocês vão utilizar para fazer análises de produtos educacionais provenientes das pesquisas, né? E para isso eu vou apresentar nos próximos minutos algumas referências que vocês poderão utilizar para poder produzir o artigo científico que vocês vão gerar a partir da análise dos produtos educacionais, das pesquisas que culminaram na produção destes, né? E também um capítulo de um livro, né, de questões atuais do ensino de ciências, no qual aborda, sobretudo, aí, uma discussão sobre ciência, técnica, tão fundamental para a gente poder iniciar os nossos trabalhos aí de pesquisa, associados aí ao instrumental de buscas, né, que o Rodrigo já apresentou no último vídeo, né? Você ter esses fundamentos do que é a ciência, do que é a técnica e do porquê fazer pesquisa nessa perspectiva, isso vai ser fundamental para que vocês possam direcionar bem a construção do pré-projeto de pesquisa, né, de vocês, junto com seus orientadores, e também a realização dessa pesquisa de uma forma pertinente, de uma forma que irá de fato contribuir para o campo da pesquisa em educação profissional tecnológica e terá, obviamente, lá no final, como resultado, um excelente produto educacional que de fato vai contribuir para as ações que a gente propõe aí com esse mestrado, certo? Bom, então, primeiramente eu gostaria de apresentar para vocês esse livro, que é o livro que nós vamos inicialmente trabalhar aqui, que é o livro de Questões Atuais no Ensino de Ciências, tá? Organizado aí pelo Roberto Nardi, certo? Essa edição que nós vamos apresentar aqui é uma quarta impressão de 2005, tá certo? E nós vamos focar, tá? Esse livro ele possui aqui 10 capítulos, tá certo? Porém, nós vamos focar nesse primeiro momento, né, nessa parte aqui do capítulo 1, que é a Educação Científica e Sociedade. Vamos lembrar que vocês estão aqui no mestrado de Educação Profissional e Tecnológica, mas, sobretudo, essa educação tecnológica, ela é uma consequência, né, um desdobramento da educação científica, certo? Então a gente vai ver esses termos, né, o que é ciência, o que é tecnologia, e por que é tão importante a gente entender a questão da educação científica e a sociedade, né? E aí o José Misael Ferreira do Vale, nesse primeiro capítulo aqui do livro que o Roberto Nardi organizou, ele introduz esses conceitos, né? E eu vou apresentar aqui junto com vocês alguns pontos fundantes aí desse arcabouço inicial que vocês precisam de ter para começarem a fazer uma pesquisa em educação profissional tecnológica, né? Na perspectiva que a gente está trabalhando aqui na disciplina de seminário de pesquisa. É óbvio que os outros capítulos são extremamente relevantes, se vocês tiverem oportunidade de ou adquirir o livro ou consultá-lo
em biblioteca, né, enfim, virtual, física, enfim. Eu recomendo fortemente que vocês façam uma leitura completa, né, ele passa aqui por vários autores, né, então no capítulo 2 você vê aqui o construtivismo e o ensino de ciências, concepções e práticas pedagógicas do professor de ciências, e aí cada capítulo aqui tem um autor ou autores, né? Então é interessante observar os diferentes pontos de vista, né? E também diferentes abordagens sobre essas temáticas. E aí o capítulo 4 ele vai aqui para a construção do saber docente no ensino de ciências para séries iniciais. Para séries iniciais não é o nosso foco aqui, mas é claro que a construção do saber docente para o ensino de ciência ela é sempre extremamente relevante de modo geral, para a gente poder fundamentar aí uma educação profissional tecnológica, né? A história da ciência e pesquisa em ensino de ciências, considerações sobre a função do experimento no ensino de ciências, isso é muito bacana, sobretudo para quem for para um viés de produto educacional mais associado à experimentação, né? Ensino da distinção entre calor e temperatura, uma visão construtivista, aqui já mais para as ciências da natureza, né, permeando aí sobre a consciência de física, obstáculo à aprendizagem de conceitos em biologia, geração espontânea e biogênese. Então aqui você tem até exemplos, né, de ensino de ciências que você tem aí condição de poder fazer uma análise, né, de como que essa aplicação desse ensino de ciências em determinados temas específicos podem apresentar dificuldades, né? E também o que é necessário se aprender, o que é necessário se estruturar para que possa, de fato, fazer o ensino de ciência de uma maneira bem sólida, né? Em qualquer nível de ensino que a gente queira trabalhar. Tá? E aí no capítulo 9, a educação ambiental, trabalho coletivo na escola, uma experiência de pesquisa e ensino, reconstrução do conceito de natureza a partir de excursões ao campo, uma reação reducionismo mecanicista. Enfim, não é específico aqui de física ou de matemática, ou de ciências exatas, né, de modo geral. Tem um lado mais associado à ciência da natureza, mas a gente vai ver aqui, de fato, no capítulo 1, que a abordagem ela é bem mais geral do que os outros capítulos, né? Os outros capítulos já vão permeando aí em questões mais específicas, né? Por isso que nós vamos tratar aqui nesse vídeo sobre o capítulo 1, e eu recomendo fortemente que, como experiência, para que vocês possam analisar como funciona o ensino de ciências, né, pelo menos algumas questões atuais, como o próprio o próprio título do livro diz, eu recomendo fortemente que vocês se aprofundem aí nesses capítulos, certo? O capítulo 1 vai ser disponibilizado no ambiente virtual, né? E os outros capítulos não, né? Então eu deixo aí para vocês procurarem e conseguirem aí o acesso a esse livro, tá bom? Bom, então vamos falar um pouco sobre educação científica e sociedade, como eu disse, capítulo 1, de autoria do José Misael Ferreira do Vale, né? E aí ele começa falando, eu vou fazer uma exposição sobre o que ele diz nesse capítulo, né? Em alguns momentos vai estar em primeira pessoa, porque ele escreveu, né? É uma de autoria do José Misael, mas o objetivo aqui é que a gente possa fazer uma discussão sobre esses pontos mais relevantes que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? E aí então o José Misael começa dizendo, né, que a função do conhecimento é preenchida pela ciência. O poder humano toma forma através da técnica. Então, veja bem, quando nós estamos aqui falando de educação profissional tecnológica, é fundamental que a gente possa fazer um link de uma forma mais orgânica possível, né, entre o conhecimento estruturado, organizado pela ciência, pela produção da ciência, pela organização mesmo da ciência em si, o registro científico, né, da construção do conhecimento ao longo dos séculos, né, e como que esse conhecimento científico, através da mão do ser humano, pode tomar forma e gerar benefícios para a sociedade através da técnica. Então, quando a gente entra na educação tecnológica, né, que é o nosso objetivo aqui, é fundamental que a gente saiba, né, que você, para ter uma boa educação tecnológica, você tem que ter primeiro uma excelente educação científica, certo? Bom, então ciência e técnica possuem preocupações diferentes, mas isso não significa que elas não estejam intimamente ligadas, né? A ciência, como a gente tem observado, ela é uma descoberta
progressiva das relações objetivas que existem na realidade. Então, observe que, tanto nas ciências exatas e da natureza, como nas ciências humanas, né, você vai estabelecer relações objetivas que vão constituir teorias, que vão constituir leis, né, na ciência, a partir de toda uma metodologia desenvolvida ao longo dos séculos, né, vocês têm visto isso muito em metodologia de pesquisa, né, e essas relações construídas, né, elas já existem na realidade, seja na natureza, né, ou seja, no caso das ciências humanas, nas relações entre os seres humanos, né? Enfim, então o objetivo da ciência é como descobrir essas relações, né, e sistematizar elas nos seus teoremas, nas suas leis, enfim, em todo o conhecimento científico construído ao longo desses últimos séculos, né? Bom, então, portanto, o objetivo dela é descrever, explicar, prever, interpretar fatos, né? Fatos. Então, observe que aqui nada tem a ver com opiniões. Então, aqui tem a ver com fatos, certo? Já a técnica é o conjunto dos processos bem definidos destinados a produzir resultados úteis. Então, veja, a ciência, vamos pensar do ponto de vista das ciências humanas. Vamos tentar fazer um exercício nesse sentido, né? Para mim seria muito mais simples fazer nas ciências exatas, mas vamos lá para as ciências humanas. Você tem toda a sociologia, as ciências sociais, né, que constrói aí conceitos, bases teóricas das relações entre os seres humanos, conceitos de ética, de moral, enfim, que constituem o conhecimento científico acumulado. Quando você pega, por exemplo, um curso de direito e aí um advogado, né, ele vai para um tribunal fazer uma defesa, por exemplo, de um determinado paciente ali, né, que eles chamam, né? Então você vai ter a técnica sendo exercida, né, através da articulação daquele advogado de processos que foram construídos a partir do conhecimento científico acumulado das ciências sociais, né? E o objetivo ali é produzir um resultado útil, que é uma argumentação, né, baseada nesses conceitos, ética, moral, a legislação que foi construída a partir de conceitos das ciências humanas, né? Enfim, essa argumentação, então, ela vai ser construída para produzir como resultado útil o quê? A defesa daquele cliente que ele está defendendo ali, por exemplo, certo? Bom, da mesma forma, nas ciências exatas, né, você tem ali, por exemplo, um técnico em eletrotécnica. Ele vai utilizar os conhecimentos da ciência, lá da física, acumulados ao longo dos séculos, sobre eletromagnetismo, campos elétricos, correntes elétricas, né? Isso é a ciência, né? A teoria sistematizada, né? O conhecimento sistematizado, e ele vai utilizar técnicas de resolução ou construção de resultados práticos para, por exemplo, fazer uma instalação específica elétrica para poder fazer um conserto no sistema eletroeletrônico, enfim. Então, é importante a gente fazer esse discernimento nas suas preocupações diferentes entre ciência e técnica, porém, lembrar que a técnica ela tem como uma base de sustentação intimamente aí ligada ao conhecimento científico, né? Bom, e aí o autor ele traz para nós aqui alguns princípios da educação científica, que é o fundamento anterior à educação tecnológica, né? É importante a gente entender que a educação tecnológica, para ela se tornar efetivamente uma educação integral, que é o que nós objetivamos aqui nesse curso, ela deve ser contextualizada sempre a partir de uma educação científica fortemente fundamentada. Porque uma educação apenas tecnológica, técnica, na sua superficialidade de construção de processos objetivando resultados úteis, ela não traz consigo como uma completude de conhecimentos que permita construir aí um cidadão crítico calcado numa formação integral dos seus conhecimentos. Para isso, a gente precisa intimamente trazer essa formação ao conhecimento científico, à educação científica, certo? Então, os princípios da educação científica que vão nortear essa construção desse conhecimento técnico, certo? Essa educação científica que deve vir
anterior ou em concomitância com essa formação técnica, né? O princípio inicial, número 1 aí, que o autor traz para a gente, diz o seguinte: o objeto de uma ciência deve estar suficiente caracterizado ou pelo menos delineado a fim de permitir a reunião de um número significativo de pesquisadores interessados em fazer avançar o conhecimento de determinado aspecto da realidade. Então veja bem, quando você escolhe um objeto de estudo científico, você precisa caracterizar perfeitamente ou de forma satisfatória, né, que não haja grandes dúvidas sobre o que é o seu objeto de estudo, né, da ciência. Né? E aí, isso, quando é bem realizado, vai acabar congregando uma comunidade científica ou outros pesquisadores que vão se debruçar sobre aquele objeto de forma conjunta, mas não síncrona, nem no tempo e também não reunida no espaço. Então você vai ter diversos pesquisadores que poderão tratar de um objeto científico específico em momentos distintos do tempo, da história, e em espaços completamente distintos no planeta, certo? E aí, essa é a questão fundamental de quando se publica, por exemplo, um artigo científico, e você tem uma revisão realizada por pares. O que são esses pares? São os membros dessa congregação, né, de pesquisadores que estudam um mesmo objeto de pesquisa ali dentro do conhecimento científico, certo? Então você só vai avançar, os avanços científicos, eles são, a gente chama assim, infinitesimais. O que é isso? São infinitamente pequenos, realizados por pesquisadores ordinários, né? Então, assim, ordinários eu quero dizer aqui, pesquisadores que são comuns, né, da comunidade científica, que se preparam, se estudam e vão fazendo evoluções pequenas, mas são essas evoluções pequenas que, na soma do todo, vão fazendo com que a fronteira do conhecimento vá cada vez mais se expandindo para um volume cada vez maior, né? Mas existem os extraordinários, claro, né? O que os grandes pesquisadores que fazem aí quebras de paradigmas, né? Como o próprio Isaac Newton, Albert Einstein, enfim. Mas mesmo estes, né, passaram pelo escrutínio aí da sua comunidade científica no tempo em que viveram e também em tempos posteriores. De fato, Einstein teve seus papers, né, lá em 1905, sendo revisado por outros físicos, certo? E alguns dos seus trabalhos, inicialmente, de tão disruptivos que eram, foram rejeitados, né? Não rejeitados como um todo, mas as ideias não foram completamente assimiladas pela comunidade científica. Isso se deu ao longo do tempo, à medida que outros pesquisadores que se debruçavam sobre os mesmos objetos, seja a mecânica quântica, ou seja a relatividade, foram tendo conclusões baseadas no método científico próximas àquelas que o Einstein também teve, certo? Então vejam que mesmo grandes cientistas disruptivos, né, extraordinários, também ainda precisam de um número significativo de pesquisadores interessados naquele objeto científico para que o conhecimento possa, o conhecimento da realidade, seja ela das ciências naturais ou das ciências humanas, esse conhecimento possa avançar, né? Então, e aí é o ponto fundamental onde os orientadores de vocês têm que ajudá-los, né? É próprio da ciência recortar, privilegiar, evidenciar uma parte da totalidade existente com a preocupação de atingir a inteligibilidade do real e, assim sendo, fazer previsões cada vez mais precisas. O que isso significa? Você, enquanto pesquisador, não pode querer resolver um tema muito amplo. Então eu não posso aqui propor uma resolução de como implementar a formação integral de forma efetiva na educação profissional tecnológica na rede federal. Isso é uma coisa imensa, né? Isso, um exemplo disso, né? Então, como que a gente vai tratar isso? Nós vamos fazer recortes. Então, eu vou recortar uma realidade específica, então eu vou recortar uma realidade da educação, como proporcionar ou me aproximar de uma formação integral num curso técnico subsequente ou integrado em administração, no campus Poços de Caldas. Então eu vou fazer recortes, no nosso caso aqui, né, para que seja possível evidenciar essa parte que compõe, claro, com outras partes a totalidade, né, e aí a gente conseguir, né,
nos aproximar de uma forma mais efetiva da realidade, para que eu possa fazer previsões baseadas no método científico, cada vez mais precisas sobre, por exemplo, a implementação de uma intervenção pedagógica que eu possa propor a partir da pesquisa que eu realizei. Né? Essa intervenção pedagógica, leia-se aqui a inserção desse produto educacional. Né? Bom, então, a gente, em suma, diz que a ciência é o conhecimento preocupado em determinar as leis gerais do fenômeno, certo? Certo. Então, quais são as leis gerais? O fenômeno é a educação profissional integral, certo? Quais são essas leis gerais? Essas leis gerais, elas são construídas por teóricos, claro, né? Vocês têm visto, Saviani, enfim, Frigoto e assim por diante, Marise Ramos, esse pessoal que tem trazido para a gente aí propostas, né, sobre uma educação profissional omnilateral, integral, enfim. Mas, para a gente poder ter um conhecimento científico que ele cada vez mais vai agregando informações novas e predizendo com mais acurácia a realidade, né, para que isso possa acontecer, você precisa de ter os trabalhadores científicos, as formiguinhas aqui que somos nós, que vamos aí, através de recortes, né, montar esse mosaico científico do que seria essa educação profissional tecnológica. A partir desse ponto, então, a gente estabelecer essas leis gerais desse fenômeno objeto do nosso estudo, certo? Bom, como segundo ponto, ele traz para nós o seguinte: o conhecimento científico não se confunde com doxa, sabedoria, palpite, opinião, sentimentos. Então, nesse ponto aqui é importante dizer, né, quando você tem aqui uma sabedoria popular, uma opinião de um grupo de pessoas, né, um sentimento ou uma crença, né, aí a gente começa a trazer até a própria religião, o conhecimento científico nada tem a ver com esse tipo esses outros tipos de conhecimento, né, porque esses outros tipos de conhecimento não podem ser testados, né? Então eles não podem ser verificados por qualquer pessoa que possua preparo técnico para refazer as observações e ou descobertas indicadas pelo pesquisador. Então vejam, o pesquisador, ao explorar um objeto de estudo de conhecimento científico, ele precisa explicar a sua metodologia de pesquisa no seu trabalho científico de tal forma que seja possível que outro pesquisador possa vir, repetir os seus passos e obter observações análogas àquelas indicadas pelo pesquisador original, certo? Então, o conhecimento científico ele deve ser reprodutível sob diferentes aspectos, sob diferentes ângulos de pesquisadores distintos, certo? Então, isso, se aquele conhecimento científico não puder ser testado, então ele não é um conhecimento científico. Certo? Se aquele conhecimento não puder ser testado, ele não é um conhecimento científico. Ele é outro conhecimento, outra coisa. Certo? Por isso que é muito triste quando nós vemos aí personalidades, enfim, políticos e outras pessoas que têm uma grande reverberação daquilo que é dito por eles, quando essas pessoas começam a questionar a ciência com opiniões, enfim, com crenças, religiões até, certo? Porque essas pessoas não entendem como funciona o método científico, né? Que aqueles resultados, obrigatoriamente, uma vez publicados, foram revisados pelos pares que, de fato, concluíram que aquele procedimento metodológico levou a um novo conhecimento que é científico e, portanto, ele poderá ser reproduzido sob circunstâncias parecidas às quais ele foi obtido inicialmente. Logo, aquilo é um fato, é um conhecimento consolidado, certo? Bom, é óbvio que em algum momento um conhecimento pode ser subjugado a um novo conhecimento que seja mais geral que aquele inicial, certo? Mas uma vez que esse conhecimento ele passou pelo escrutínio da comunidade científica inicialmente, ele deve ser um conhecimento aceito sem como que a gente pode dizer, sem ser analisado sob uma ótica do palpite, da opinião, do sentimento, da religião, da sabedoria popular, enfim. Não é o caso, né? E infelizmente há hoje um desserviço muito grande na nossa sociedade, que grandes personalidades fazem análises errôneas
e rasas sobre o conhecimento científico, utilizando-se de subterfúgios que escapam à metodologia científica, né? Então, por isso que esse parágrafo é fundamental a gente entender o que é conhecimento científico e o que não é conhecimento científico. E o mais importante de tudo, o conhecimento científico é sempre público. Ele sempre tem que ser de conhecimento de toda a sociedade, certo? Para que esse conhecimento possa ser confirmado ou negado por outros investigadores. Uma vez que você produz um novo conhecimento a partir de um objeto de estudo científico específico, esse novo conhecimento deverá ser retestado por outro pesquisador. E esse pesquisador poderá confirmar aquela teoria, aqueles resultados, ou negar. E quanto mais pesquisadores retestarem usando o método científico e confirmarem aquele objeto científico, mais sólido aquele conhecimento vai estar, né? Porque, veja, você tem um primeiro processo, que é aquela análise dos pares, que num primeiro momento, até que outro pesquisador não refaça todo o método, a metodologia inicial ou propõe uma nova metodologia, mas que tenha o objetivo de encontrar resultados semelhantes ou os mesmos resultados daquela pesquisa inicial, então, até que você não tenha esse processo de revalidação, a análise por pares ela é por si só uma validação daquele objeto de estudo científico, certo? A partir do momento que você tem outros pesquisadores refazendo a sua pesquisa e confirmando os seus resultados, você tem uma solidificação daquele conhecimento, certo? Mas veja que questionar por questionar uma pesquisa não tem fundamento científico nenhum, uma vez que você não refez uma nova pesquisa que pudesse refutar aqueles dados iniciais. Então, até que exista uma pesquisa que possa refutar uma outra pesquisa, os resultados iniciais são válidos cientificamente, uma vez que eles foram analisados por pares que pesquisam o mesmo objeto, objetos próximos ali de estudo, e analisaram a metodologia, e analisaram a fundamentação teórica e as conclusões que esse pesquisador realizou, e chegaram à conclusão que aquele estudo científico tem validade. Então veja, é assim que a ciência funciona, né? Você tem uma validação por pares e uma solidificação a partir do estudo científico de outros grupos que vão tratar aí o seu mesmo objeto científico, certo? Então, a gente pode dizer que nesse segundo ponto, né, o autor traz para a gente o seguinte: o conhecimento científico entendido como crença devidamente verificada permite que uma conclusão possa ser alcançada por numerosos estudiosos que usem os mesmos dados da mesma maneira indicada pelo pesquisador original. Então, se você é um outro grupo científico e utiliza a mesma metodologia, você tem que obter, e a mesma base teórica, obviamente, também, você precisa de obter os mesmos dados indicados pelo pesquisador original. Se isso ocorre, é o que eu digo sobre a solidificação do conhecimento científico. Ele passa a entrar aí no arcabouço do conhecimento acumulado ao longo dos séculos, tá? O ponto 3 aqui, que o autor traz para a gente, é o seguinte: a ciência não é uma simples coletânea de dados ou informações agrupadas de maneira aleatória. Muito pelo contrário, o conhecimento científico se caracteriza por uma estrutura sistemática. Então você tem, dentro das ciências exatas, por exemplo, você tem as ciências físicas, as ciências biológicas, né? Dentro das ciências da natureza, ali, da física, você tem a física, a química, a biologia. Dentro da física você tem a termodinâmica, o eletromagnetismo, a mecânica quântica. Dentro do eletromagnetismo você tem a eletrodinâmica e assim vai. Você tem sistematização da ciência como um todo. Você começa com o conhecimento científico como um todo e vai sistematizando. Você tem ciências humanas, você tem ciências da natureza e assim por diante, matemática. E o conhecimento científico, então, ele tem uma estrutura muito bem sistematizada. No nível descritivo, né, você pode traduzir isso em sistemas de classificação, né? Dentro da biologia, por exemplo, você classifica aí por exemplo, na taxonomia, né, você tem as classificações específicas aí do objeto científico, ou também diagramas e gráficos no caso da economia também, né? E no nível explicativo, você tem conjuntos de leis ou pressupostos teóricos, né? Então, por exemplo, na física, a explicação consiste em procedimento hipotético dedutivo. O que isso quer dizer? Leis, teorias ou hipóteses, né? Então você tem uma hipótese que pode ser confirmada, você tem uma lei que é uma lei, uma teoria que também pode ser aplicada, né, a partir de fundamentos
bem estabelecidos, né? Então as leis, teorias e hipóteses formam as premissas das quais derivam de modo lógico-matemático os fatos observados ou observáveis. Então, por exemplo, você tem lá as leis de Newton. Então as leis de Newton, a primeira lei de Newton fala para a gente o seguinte: na ausência de forças resultantes sobre um corpo, ou seja, se um corpo estiver em equilíbrio, né, ele vai permanecer em repouso ou em movimento uniformemente, aliás, em movimento uniforme, né, e em linha reta. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, se você está sentado em cima de uma cadeira, tem a força peso que puxa você para baixo e a força normal que a cadeira faz sobre você para cima. Então, se você continua, a força resultante sobre o seu corpo, ela é zero, certo? Se você continuar daquela forma, ou seja, sem atuar nenhum outro tipo de força sobre o seu corpo, sem você transformar a energia química do seu corpo em trabalho motor através dos seus músculos e levantar da sua cadeira, por exemplo, e exercer uma outra força, então você vai ficar em repouso para sempre, porque a força resultante é zero, certo? Outra coisa, se você está dentro de um ônibus a 60 km por hora, um movimento uniforme, por exemplo, e você está em pé dentro do ônibus, não está segurando em nada, de repente o ônibus freia, né? O que vai acontecer com o seu corpo? Você vai continuar a 60 km por hora para frente, porque a princípio não teria nenhuma força resultante aplicada sobre você que não seja aí, no caso, a força do seu corpo, que a terra puxa para baixo, que é a força peso, e a força do contato do seu corpo com o chão, que é a força normal. Então você continua a 60 km por hora e por isso que se ele freia, você bate com a cara no vidro ali na frente. Então veja, o que acontece é que a lei de Newton, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela é uma lei que foi exaustivamente testada, que foi construída a partir de um procedimento hipotético dedutivo. O Newton criou hipóteses, né? E aí a partir dessas hipóteses foram feitas várias análises teóricas, lógico-matemáticas. Então existe, né, uma sistematização matemática para a primeira lei, para a segunda lei de Newton, para a terceira lei de Newton, certo? E o que essa lei diz para nós hoje é que ela é inquebrável, digamos assim. Você nunca vai poder fazer com que a primeira lei de Newton não seja aplicada à nossa realidade física, certo? Então sempre você vai ter a lei da inércia. O corpo em movimento tende a continuar em movimento, o corpo em repouso tende a continuar em repouso, a não ser que uma força resultante, né, uma força que tire esse corpo do equilíbrio, faça com que ele mude seu estado de movimento. Então isso é uma questão que a gente vê todo dia, porque às vezes é até difícil de observar isso, porque a gente tem forças resultantes interagindo com os corpos a todo instante. Mas isso é uma lei fundamental que deu sequência a todo o estudo da mecânica. Então, se hoje você consegue prever, por exemplo, o movimento de um satélite que é enviado para o espaço, e esse satélite chega a ficar em órbita e trocar comunicação, é porque você tem leis do movimento de Newton muito bem fundamentadas, inclusive a primeira lei, a lei da inércia, que você precisa de vencer essa inércia gravitacional para chegar lá em cima, e também leis mais avançadas, como a relatividade, enfim, por causa das velocidades. Então, observem que o progresso da humanidade se dá através da construção do conhecimento científico, que é baseado, né, no nível explicativo que o autor traz aqui para a gente, nesse conjunto de leis ou pressupostos teóricos que, uma vez estabelecidos, para serem refutados, precisam de uma quantidade enorme de estudos científicos refutando essa lei ou esse pressuposto teórico. Então veja, uma pessoa isoladamente é incapaz de refutar completamente uma lei. Ela precisa de ter uma comunidade científica que possa coadunar com o seu processo metodológico que a levou a refutar aquela lei, e que isso possa, ao longo do tempo, ser consolidado como uma nova lei, em substituição àquela anterior. Um exemplo clássico é as próprias leis de Newton. O Einstein, quando propõe a teoria da relatividade, coisas estranhas como contração do espaço, dilatação do tempo, certo? Ele deixa claro, olha, mas as leis de Newton elas continuam muito válidas para baixas velocidades. O que acontece é que para altas velocidades, essas leis elas têm uma forma mais geral. Então o Einstein ele acaba expandindo o que o próprio Newton tinha trabalhado sobre o movimento dos corpos.
Então veja que o conhecimento científico, as grandes revoluções, elas acontecem de uma maneira sempre muito consolidada através de um grupo de cientistas, de uma comunidade científica. Por isso a importância de os processos científicos serem reprodutíveis, certo? Bom, então, ponto 4 que o autor traz para nós aqui é o seguinte: o conhecimento científico pelo uso de instrumentos específicos, por exemplo, telescópio, microscópio, vai além dos sentidos humanos. Nesse sentido, a ciência se caracteriza como um conhecimento de longo alcance. Pela técnica, a ciência amplia o conhecimento, atingindo o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Isso, óbvio, a gente tem essa técnica das ciências físicas, aí, das ciências da natureza, enfim, onde nós utilizamos esses instrumentos, que são, os instrumentos nada mais são do que o conhecimento científico sistematizados e organizados através de uma técnica específica de análise. Então, se você está utilizando um telescópio, é porque você tem um conhecimento científico de ótica muito bem fundamentado, que vai posicionar ali as suas lentes, né, daquele telescópio, para que você possa, de fato, capturar uma informação que está além do seu sentido humano, né? E isso é válido para ciências físicas, mas também válido para ciências humanas, né? Então, por exemplo, quando você tem um software que consegue organizar uma informação de vários artigos científicos, que consegue organizar, por exemplo, a partir de uma entrada lá da tua própria busca que você fez lá nas ferramentas que o Rodrigo apresentou para vocês. Você coloca lá, por exemplo, educação profissional tecnológica, eletrotécnica subsequente, né? Então, se você fosse fazer essa análise né, manualmente, como se fazia antigamente, você teria um tempo muito maior para poder reunir o conhecimento científico acumulado sobre aquele tema de busca específico, que o software fez aquilo muito mais rápido. Ele já reuniu para você aquele conhecimento sistematizado de uma forma quase que instantânea, certo? E existem ainda softwares mais avançados, por exemplo, o próprio Dimensions, que a gente pode trabalhar aí ao longo da disciplina, se vocês assim quiserem, de modo que esse software, você consegue colocar palavras-chave para serem analisadas nos resumos dos trabalhos, e aí você consegue fazer cruzamentos e trazer um escopo, um conjunto de trabalhos científicos ainda mais focados naquele objeto de estudo que você deseja. Então, essa é uma outra ferramenta que não se tinha até algumas décadas atrás, e hoje nós temos para poder acelerar o processo do conhecimento de longo alcance também em qualquer ramo da ciência. E aí ele continua: o conhecimento, disse-se com razão, tem a idade e a qualidade dos instrumentos que utiliza para ampliar o poder de visão do cientista. É interessante observar, entretanto, que o uso de um instrumento, mesmo elementar como um termômetro, supõe pesquisa e conhecimento científico no processo dialético ciência técnica. Isso é fundamental. Esse processo dialético ciência técnica é o que nós devemos levar em consideração ao longo de todo o processo de pesquisa associado à educação profissional e tecnológica. A tecnologia tem que ter um processo contínuo de diálogo com a ciência. É um processo continuamente dialético de ciência técnica, certo? Como eu disse anteriormente, para desenvolver um instrumento você tem todo um arcabouço científico por trás. E óbvio, quanto mais potentes são as nossas ferramentas, mais rápido o conhecimento científico ele é expandido. Hoje, por exemplo, existem sistemas de inteligência artificial que conseguem, a partir de análises de uma legislação, construir aí peças jurídicas muito próximas das quais os advogados fazem isso enquanto detentores da técnica, né, do direito e também do conhecimento científico aí, proveniente das ciências humanas, né? Então veja, da mesma forma isso pode ser aplicado para uma revisão bibliográfica hoje em dia sobre um tema específico. A própria inteligência artificial pode, a partir de artigos científicos escritos, fazer um compilado sistematizado de um campo específico da ciência, de modo que o pesquisador, de uma maneira muito mais ágil, vai ter uma revisão bibliográfica à sua disposição e, portanto, os passos que ele poderá dar no sentido de expansão do conhecimento científico poderão ser ainda maiores do que seriam sem essa ferramenta.
Então observem que esse é o ponto que ele traz aqui, né? O conhecimento ele tem a idade e a qualidade dos instrumentos que utiliza para ampliar, porque os instrumentos também são fruto de uma maior qualidade, um maior tempo de amadurecimento do conhecimento científico que que foi utilizado para a sua construção. Tá? E aí ele traz para nós que, como lembram Huisman e Verges, o termômetro supõe a segunda teoria física da dilatação. O que significa isso? Ele fala para a gente o seguinte: se você tem um aumento da temperatura, né, ou uma diminuição da temperatura, você vai ter uma expansão do volume ou uma diminuição do volume, respectivamente, daquele fluido que vai estar dentro daquele termômetro. Então, por isso que quando aumenta a temperatura, o mercúrio ou o álcool que estiver dentro do seu termômetro, ele sobe. Quando diminui, quando diminui a temperatura, ele abaixa na escala. Isso está associado à expansão ou contração do seu volume, né? E aí ele fala que o mundo objetivo é a síntese de manipulações técnicas de operações intelectuais, de acordo com a afirmação de Bachelard, de que o instrumento é uma teoria materializada. Então veja, essa explicação que eu acabei de dar está associada à segunda lei da física da dilatação, né? E a utilização do termômetro nada mais é do que essa manipulação técnica dessa operação intelectual que é de entender o termômetro como uma consubstancialização da segunda teoria física da dilatação. Tá? Bom, como ponto, o quinto ponto aqui, ele traz para nós o seguinte: o uso científico de conceitos abstratos em ciências humanas, né, agora sim a gente traz aqui para o nosso ensino, né, permite, por exemplo, que muitos eventos concretos possam ser trabalhados por meio de um número limitado de conceitos abstratos. Então veja, a partir do momento que você tem aí conceitos abstratos, muitas vezes abstratos, porque realmente a gente não sabe ainda como definir na prática o que é essa tal educação integral, por exemplo, que vocês têm visto nas bases conceituais da educação profissional tecnológica, né? Então, imagina que você traz aí o conhecimento omnilateral, a educação integral, né? O trabalho como princípio educativo, isso são conceitos relativamente abstratos. E juntar esses conceitos, certo? Dessa ciência que nós estamos trabalhando, para esse número limitado desses conceitos, eles podem ser organizados de uma tal forma que você pode trabalhar um evento concreto, que é como utilizar esses conceitos para uma melhor educação profissional e tecnológica, né, realizando uma pesquisa, né, e propor, de fato, ao longo da resposta da sua pesquisa a essa pergunta, utilizando esses conceitos, propor concretamente um produto educacional, certo? Então veja que como, claro, uma consequência da sua pesquisa. Então veja como o uso científico desses conceitos abstratos é fundamental para que você possa, de fato, trabalhar, né, um evento concreto, no nosso caso aqui, uma intervenção pedagógica aí, né, na EPT, né? De modo que o conhecimento científico é nesse sentido econômico, porque ele vai permitir a generalização, né, através desses conceitos unificadores que precisam ser mantidos sempre em aberto, né? Então veja, por isso que não tem uma definição muito simples e objetiva do que é essa educação integral, certo? Do que é esse trabalho como princípio formativo, né? Enfim, isso tudo precisa ainda ter uma certa amplitude, uma abertura, né? Para que eles possam ser revistos tão logo, né, se adquire um conhecimento novo, né? E aí você vai aproximando essa fundamentação teórica, certo? Do conhecimento real, da materialização disso no cotidiano da sociedade que você está trabalhando, né? Então a ciência substitui a diversidade empírica pela unificação racional. O que a gente quer dizer com isso? O que é a diversidade empírica? Cada pesquisador faz uma observação, né? Faz um teste empírico, faz uma experiência, seja ela aí da ciência humana, ciência da natureza, enfim. E aí, essas experiências, né, elas precisam ser sistematizadas de uma tal forma, né, que haja uma unificação racional em torno desses conjuntos de empirismos, certo? Então, por exemplo, ele dá aqui, para a química, a infinita variedade de corpos e substâncias,
né, que você observa, então vários corpos aí você consegue observar, né? São completamente distintos entre si. Mas isso, tudo que você observa, se reduz a uma centena de elementos simples, né, suscetíveis de se combinarem das mais diversas formas, que é o que a gente vê na tabela periódica. Então, tudo que existe, né, é composto por uma combinação daquilo que está na tabela periódica. Né? Eu digo tudo que existe de matéria física, né? Que são átomos estruturados, né, de acordo com a organização de mesmos elementos ali, no caso os núcleos formados ali pelos prótons, nêutrons e as partículas ainda menores, né, e a eletrosfera composta por elétrons. Basicamente todos os átomos são feitos disso. O que difere uns dos outros é a quantidade de elementos de prótons no seu núcleo e elétrons na sua eletrosfera. E a partir do momento que você combina esses diferentes átomos de diferentes tamanhos e composições de elétrons e prótons, né, você tem os diferentes compostos, né, as diferentes moléculas. E essas moléculas se agrupam em cadeias ainda maiores para formar, de fato, então, os objetos, as substâncias que a gente trabalha aí, que a gente vê, né, na nossa realidade. Então veja que, da mesma forma, né, cada experiência que você vai ter, cada trabalho do Prof. PT, por exemplo, certo? Ele vai ao encontro desse arcabouço teórico, né? Cada trabalho específico que você faz, ali, que uma pesquisa é realizada sob uma ótica específica, uma hipótese específica, né? Eu vou trabalhar com a discussão aí da inserção das mulheres nos cursos de ciências exatas, certo? Da área técnica, né? Isso é uma ótica específica do que você vai trabalhar naquela sua pesquisa. Mas isso junto com o teu colega que utilizou a análise de um curso de integrada administração sob a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, e junto com outro colega que teve um outro objeto de estudo, isso tudo vai compor esse arcabouço que nós temos da educação profissional tecnológica, calcado nas bases conceituais que a sustentam, né, nos autores que a fundamentou como nós a conhecemos hoje, né, e aí você tem Marx, Gramsci, e Saviani aqui no Brasil, né, e os pessoal que a gente já viu, né, a questão Ricardo Antunes, enfim, que trata muito das concepções de trabalho, né, sobretudo no mundo atual. Então, todas essas observações que nós fazemos, essas investigações que nós fazemos, elas são unificadas de maneira racional, né, a partir de pressupostos mais gerais, né. Bom, aí voltando aqui à química, ele diz, né, então a tabela periódica dos elementos é a formulação teórica das relações existentes entre os elementos que evidencia economia de pensamento e rigor de análise. O que isso quer dizer? Você, ao invés de ficar com, né, várias substâncias aí perdidas aí, flutuando, e você gasta muita energia para poder entender cada substância, como você sintetiza isso tudo na tabela periódica. Então você tem uma economia de pensamento, porque está tudo ali sintetizado, né? Mas ela é extremamente rigorosa nas relações que se dão entre os elementos. Tá? Bom, o aspecto 6 aí, que o autor traz para a gente, o conhecimento científico moderno partiu da constatação de que tudo que existe em alguma medida. E o advento da ciência moderna significou a possibilidade de fazer a leitura matemática da realidade existente, como a temperatura, o tempo, o espaço, a distância, a altura, o pulso, como tudo isso deverá ser medido, né? Então, a medida, numa visão positiva de ciência, se constitui em linguagem fundamental para a ciência física, cujo ethos, né, é explicar a realidade existente, transformando qualidades em quantidades. Modernamente, o advento da ciência significou o advento da medida. Em lugar da cor como impressão subjetiva, a ciência descobre vibrações cuja frequência e comprimento de onda podem ser medidos, certo? Então, assim, a sua percepção é que um certo objeto é verde, certo? A ciência fala o seguinte, não, aquele objeto, ele na verdade absorve uma quantidade de luz e reflete uma luz específica que possui um comprimento de onda e uma frequência de radiação que está associada à cor verde.
Então é isso que a ciência faz, quando faz o processo da medida. Da mesma forma, é a questão das ciências humanas. Você pode ter uma percepção de que a educação integral ela pode ser mais significativa para a educação profissional tecnológica, né, pensando num aspecto mais generalista aí do conhecimento, num aspecto que possa empoderar o aluno de uma forma mais concreta de conceitos que às vezes eram-lhe subtraídos ou que não eram apresentados, uma vez que o objetivo era apenas que ele se apropriasse da técnica, né? Então a gente pode pensar o seguinte, quando você pensa na questão da educação profissional tecnológica, né, você pode pensar que, a partir do momento que você faz uma inserção, né, de uma pesquisa num contexto específico e consegue provar que naquele ambiente, né, pode ser agregado uma metodologia ou uma abordagem teórico-metodológica que possa tornar aquele cidadão um sujeito mais consciente, mais crítico naquela especificidade de pesquisa que você está trabalhando, então você está fazendo com que o seu conhecimento científico, né, ele foi ali mensurado de alguma forma, né, e aquela intervenção ela agora representa, né, uma medida do quanto aquela educação profissional tecnológica, naquele contexto específico, está sendo impactado por essa visão do trabalho como princípio formativo da educação integral, né, desse conhecimento mais crítico que a gente está propondo aqui. Né? E aí, por último, né, o aspecto 7 que ele traz para nós aqui é que o conhecimento científico é uma realidade construída pela inteligência humana, seja ele o conhecimento científico associado ao mundo físico, seja ele o conhecimento científico associado às relações humanas, né? E de maneira geral, pode-se dizer que o conhecimento científico é uma tradução objetiva de uma impressão subjetiva. Então veja, a partir de uma fundamentação teórica que foi elaborada por hipótese e confirmada através de uma metodologia adequada, certo? Você passa a ter a utilização desse conhecimento de uma forma mais aplicada através da técnica, certo? Então, o exemplo que ele dá aqui é aquele exemplo da temperatura. Então, a temperatura, que é uma impressão subjetiva sentida por todos em condições normais, então, por exemplo, você bota a mão numa xícara de café, você fala que está quente, bota a mão num copo de água, você fala que está frio, certo? Isso é uma impressão subjetiva. E o próprio conceito de quente e frio, cientificamente, não está a rigor, né, digamos assim. Você poderia, com um rigor científico adequado, você poderia falar que a temperatura do café está em maior grau, está mais elevada que a temperatura do copo d'água, né? Agora, falar que estar quente ou estar frio é uma coisa mais do dia a dia mesmo, né? Enfim, não tem um rigor tão apropriado, né? Mas se você transforma essa medida da temperatura num fato científico que associa isso à dilatação lá daquele fluido que a gente trabalhou e coloca lá o termômetro para poder falar, olha, na escala Celsius, que fala que 0 graus Celsius é a minha temperatura de fusão do gelo para a água e 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água para o vapor, né? O café está ali a 40 graus Celsius, então você consegue estabelecer que esse 40 é acima de, por exemplo, a temperatura do ambiente, que pode estar ali a 20, certo? Então esse é um fato científico, aquela medida científica, quando você passa por uma escala invariável, aquela temperatura sempre vai estar naquela escala, independente do número de experimentos que você fizer para a realização daquela medida, né? Então, a gente pode dizer que né, esse fato científico, quando ele é transposto para a escala invariável de um termômetro, permite o estabelecimento dessas relações significativas, auxiliando o diagnóstico médico. Por exemplo, aqui no caso, se você pega esse mesmo termômetro e dá para um médico e ele mede a temperatura de um paciente que possa estar com febre, né? Então a gente pode dizer o seguinte, também muito importante, a atividade científica hoje articula dialeticamente teoria e instrumentos num processo criativo de construção mental e material, síntese de ciência e técnica. Esse processo criativo acontece, entretanto, num determinado espaço social. Isso é importante. A ciência ela não é neutra, ela não é independente da sociedade,
o porquê certas pesquisas são conduzidas e outras não tem a ver com os interesses sociais, né? Então, é importante entender que ela vai, de fato, articular dialeticamente a teoria com instrumentos, os instrumentos metodológicos, os instrumentos físicos, enfim, os instrumentos tecnológicos como softwares, né? Enfim, é importante que você, então, estabeleça todos aqueles processos de elaboração de uma hipótese, de validação dessa hipótese ou não, enfim, e estabelecimento de uma metodologia de pesquisa, para que você possa, através dessa construção material e dessa construção mental e análise material, você consegue, de uma forma dialética, sintetizar ciência e técnica, certo? Então, também, além da sua pesquisa, de haver a necessidade da sua pesquisa, né, estabelecer um diálogo constante entre ciência e técnica, tem que pensar que a educação profissional tecnológica que nós estamos interessados aqui está associada a essa relação dialética entre ciência e técnica também. Não estamos interessados apenas no entendimento da técnica por si só. É importante para que o estudante possa se empoderar cada vez mais de conhecimentos mais libertadores, que este possa ter acesso também a essa relação dialética entre a ciência e a técnica, certo? E, além disso, entender que esse processo, tanto de aprendizagem do estudante, quanto de pesquisa de nós pesquisadores, acontece sempre no espaço social e está condicionado a todas as relações sociais que advêm dessas interações, certo? Logo, assim, como o autor traz aqui por último para a gente, a ciência e a técnica não escapam como práticas sociais dos interesses, necessidades, conflitos e contradições que acontecem no contexto. Em síntese, a ciência e a técnica estão situadas, é isso, né? Estão situadas naquele contexto social específico. Daí a necessidade atual de reconduzir nas discussões sobre pesquisa científica a questão do destino da ciência, a questão teleológica, isso é, a questão da finalidade do próprio conhecimento científico, certo? Então, é importante cada vez mais entender por que se faz ciência e para que se faz ciência. Qual é a finalidade desse próprio conhecimento científico, desse novo conhecimento científico, certo? Bom, e aí, em conclusão, o autor diz, né? Em conclusão, direi que o aluno fora das relações com o mundo e a sociedade é uma entidade abstrata sem condições de reagir aos múltiplos estímulos que decorrem de um contexto cada vez mais caracterizado pela ciência e pela técnica, e pela relação dialética entre ambos, tá? O educador científico, nós, que somos educadores tecnológicos e, portanto, também educadores científicos tecnológicos, né? Uma vez que é importante a gente ter esse entendimento da indissociação no diálogo entre ciência e técnica, né? Ele é justamente aquele docente que estimula a curiosidade e o espírito perquiridor do aluno, né? Ou seja, nós devemos ser pesquisadores e educadores científicos que no nosso trabalho de pesquisa, né, a gente possa contribuir para que o aluno seja estimulado quanto à sua curiosidade e o seu espírito de pesquisador, de como ele vai pesquisar cada vez mais o conhecimento, levando né, o aluno, a observar a realidade concreta do mundo, né, mas deixando que o próprio aluno faça esses tateios experimentais nesse processo de descoberta e construção de relações significativas entre os fenômenos. Tanto os fenômenos relacionados à sua técnica, advindos de uma ciência pré-estabelecida, né, quanto no diálogo entre a técnica e a ciência, e de forma que o autor diz para a gente que, nessa perspectiva, valerá, portanto, apostar na educação, certo? Bom, eu coaduno com praticamente tudo que o José Misael trabalhou aqui nesse primeiro capítulo, tá? E acho, né, que, de fato, acredito que qualquer trabalho de pesquisa em educação profissional tecnológica tem que levar como premissa a relação dialética da ciência e da técnica, certo? Eu acho que essa relação dialética certamente irá contribuir com uma formação cada vez mais integral e cada vez mais calcada das bases conceituais que a gente tem observado aí da educação profissional tecnológica, tá bom? Bom, pessoal, esse vídeo eu vou encerrar por aqui, a gente vai ter um segundo vídeo onde eu vou falar mais especificamente, um vídeo bem menor, das referências bibliográficas, tá bom? Um grande abraço para você.